Bom dia, meus amados irmãos da EBD. É um prazer estar de volta com o nosso estudo nesta manhã. Hoje nós vamos estudar os dois axiomas sobre a Bíblia, as duas verdades máximas e sentenças sobre a verdadeira interpretação da Palavra de Deus. Vamos ao estudo. Vamos começar o nosso estudo bíblico e, como nós comentamos na introdução, os dois axiomas mais importantes sobre a verdade da Bíblia. Eu vou colocar aqui um pointer para que a gente possa estar indicando. A premissa fundamental da interpretação é que Deus é um Deus de juízo, um Deus de pensamento, um Deus que faz a coisa séria, um Deus que tem uma sensibilidade e não de contrassenso, não um Deus de loucura, um Deus que faz a coisa simplesmente por fazer. Quero dizer com isso que tudo que Deus revelou por intermédio dos seus primeiros porta-vozes deve ter sido entendido tanto por estes que escreveram e foram inspirados, quanto pelos seus ouvintes, nós, cristãos. Do ponto de vista humano, o próprio fato de dispormos de uma Bíblia é sinal de que ela realmente faz sentido para as pessoas. E ela nos comunica algo, que é a palavra de Deus, a sua intencionalidade, a sua carta para o seu povo. Os dois axiomas, como eu disse, axiomas são verdades, são sentenças. Se você está se perguntando o que significa a palavra axioma, significa verdade, sentença. As duas verdades básicas, os dois axiomas básicos, que devem nortear o conhecimento da Bíblia Sagrada, nós vamos ver agora. Primeiro axioma, a Bíblia é um livro humano. Eu quero chamar a atenção aos irmãos, vamos ter muito cuidado. No estudo anterior, eu já ensinei que nós não podemos tratar a Bíblia como um livro comum, um livro qualquer, um livro de literatura. E aqui é preciso ter muito cuidado nesse título, quando diz que a Bíblia é um livro humano. Veja bem, quando Deus inspirou os homens, ele inspirou os homens. E estes homens escreveram, baseado no sopro divino, mas escreveram se valendo de escrita, gramática e de idioma. Então, por isso que quando vamos interpretar os versículos, interpretar a Bíblia, nós estudamos toda aquela parte da exegese, que são os vocábulos, e toda a parte da hermenêutica, que são as linhas, são as frases, e a contextualização, as colocações, porque são feitos em línguas diferentes, por pessoas diferentes, então isso tem características. A Bíblia não é um livro humano. Mas não nos confunda. Ali está dizendo que a Bíblia é um livro humano, no ponto de vista da escrita que foi inspirada. Então, se tem uma gramática, alguém escreveu. É nesse sentido que nós vamos estudar esse postulado, esse axioma, que a Bíblia é um livro humano, porque foi escrito por homens inspirados por Deus. Escreve o autor que, embora a Bíblia seja uma obra sobrenatural de Deus, divina, sagrada, como veremos pelo segundo axioma, a segunda verdade, também é um livro. Sim, não só um livro, mas uma coleção de livros. Como qualquer outro livro, agora aqui cuidado, eu vou fazer um trocadilho e vocês vão entender onde é que está certo e onde é que está errado e tirar toda a confusão. A Bíblia não é um livro qualquer. Então, se eu pegar o substantivo livro e colocar antes do adjetivo qualquer, então eu estou dizendo que a Bíblia é igual a qualquer livro. E aqui eu estou dizendo, como qualquer livro que eu for estudar, que está escrito, e a Bíblia está escrita, é um livro, então foi escrito em idiomas que permitisse a comunicação de conceito aos leitores. Sim, Deus falou por intermédio dos profetas e falou com os profetas no Velho Testamento. E para nós, depois que Cristo veio, cessou essa intermediação dos profetas, porque o último profeta foi Cristo e ele já estava aqui em nosso meio, era o nosso único intercessor. Então, como cessou isso, e quando ele sobe para o encontro do Pai, nos deixa a sua palavra. E a palavra não é falada, é uma palavra
escrita. Por isso que nós estamos estudando. Não é o próprio Deus falando com a gente, mas as suas palavras que foram escritas. Portanto, foi escrita em idiomas que permitisse essa comunicação com os leitores, que somos nós, os cristãos. Lá, os homens tentando escrever e fazer a versão da Bíblia de um idioma para outro, houve necessidade de acrescentar, sem desvirtuar e sem tirar a validade da Bíblia, alguns sinais ou símbolos que aparecessem nas páginas da Bíblia para que houvesse uma melhor comunicabilidade. Certo? Então, não houve aqui uma adulteração da Bíblia, houve uma facilitação. Essa é a finalidade de uma comunicação por escrito, ajudar os leitores a entenderem determinada coisa, isto é, transmitir uma ideia. Eu estou conversando com vocês. Lembra das primeiras aulas em que eu simplesmente coloquei só o vídeo e fiquei falando com os irmãos? Mas quando eu coloco aqui o slide, eu vou conversando e vocês vão lendo, a captação é melhor? Porque vocês têm algo físico, algo palpável, algo que você pode, com objetividade, apontar e ver. Porque às vezes a palavra, ela demora a ficar na cabeça, né? O pastor está no culto, pregando a mensagem e você está sem Bíblia. É uma situação. Quando você leva a sua Bíblia e começa a ler junto com o pastor e começa a fazer anotações, melhora a sua captação, melhora a sua concentração e o seu entendimento sobre o culto. Já pensou sobre isso? Portanto, a finalidade da comunicação por escrito é ajudar, né, a entender determinada coisa. Ou depois fazer até uma revisão, se não entendeu naquela hora. A comunicação falada ou escrita sempre contém 3 elementos. Sim, isso é a parte básica. Vamos supor, tem um emissor, que no caso é o texto, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Aqui nós temos no item A, aquele que fala ou escreve. Então, no nosso caso, é a Bíblia, o nosso emissor, né? B. A mensagem expressa em sons audíveis, quando é falada, inteligíveis ou mediante símbolos gráficos. Inteligíveis aqui chamamos de palavras, lógico. E tem que ser no nosso idioma, porque senão a gente não entende. E os ouvintes ou os leitores, que somos nós. Quem fala ou escreve procura transmitir aos ouvintes ou leitores uma ideia que tem em sua mente. Então, Deus teve uma ideia, precisou revelar ao homem que não poderia ser de outra maneira, de outra forma. Ele usa o homem como instrumento, alguns, né? E no caso, transmite essa ideia. Ninguém senta numa mesa para escrever uma carta sem ter algo em mente. Eita, hoje eu vou escrever uma carta, eu estou com a mente vazia, não sei para quem escrever, não sei qual é o assunto. Ninguém. Sempre tem que ter um objetivo na comunicação. Eu vou escrever para uma pessoa ou para um grupo de pessoas determinadas mensagens. Então, ele conseguiu isso utilizando símbolos linguísticos, conhecidos tanto por ele quanto por quem recebe a comunicação. Vamos analisar o seguinte. Você já observou que o símbolo do cristão não é a cruz. Muitas vezes alguém coloca na Bíblia a cruz, mas a cruz era um símbolo romano de maldição, um símbolo de morte. A cruz não é o símbolo do cristão. Agora, o peixe era o símbolo do cristão. Por quê? Porque representava a partilha, o alimento, representava a sua condição de ser pescado pelo Evangelho, de ser resgatado. Então, observe que muitas vezes a gente não conhece os símbolos cristãos, né? E se perde por isso. O resultado desejado é que este assimile mentalmente os conceitos do orador ou do escritor. Então, quando se coloca, quando eu estou falando com vocês agora, é preciso que vocês compreendam o que eu estou dizendo. É preciso que vocês foquem na mensagem e busquem entender qual é o objetivo que eu estou falando para vocês. No momento é os axiomas ou as verdades e sentenças pelas quais interpretamos a Bíblia. Porque o nosso curso é Entendes o que lês. Então, eu leio a Bíblia e quero entender, quero interpretar, quero saber
qual a melhor forma de eu entender os versículos. Então, no caso, você tem que assimilar os conceitos do orador ou do escritor. Então, quem foi que escreveu a Bíblia? O verdadeiro autor? Deus. Eu tenho que assimilar os conceitos que Deus mandou para mim. Pode-se conhecer o que um orador ou escritor pensa só pelo que ele diz ou escreve? Pode-se, sim. Como a Bíblia foi escrita em línguas humanas, é óbvio que o seu objetivo é comunicar as verdades de Deus, o autor original aos seres humanos. Então, simplesmente pelo fato de olhar uma palavra, olhar um texto e começar a entender o propósito de quem escreveu, só o fato de você ler um versículo, quando vai ler um outro versículo, em um outro contexto, em outro texto, em outro livro, você é capaz de entender e cruzar essas informações, porque você já está acostumado, já assimilou os conceitos de quem produziu o livro, que no caso, Deus. Alguns pressupostos ou linhas de pensamento, né? Cada escrito bíblico, isto é, cada palavra, frase e livro, foi registrado em linguagem escrita, obedecendo a sentidos gramaticais comuns, incluindo a linguagem figurada. Se você pegar a Bíblia e for ler, você tem a gramática portuguesa ali. Você tem um texto escrito em língua portuguesa. E é por isso que você entende o que está escrito, né? Ou deveria entender. Nesse sentido, além da gramática, além das frases, além das palavras, tem o jogo de palavras na comunicação, né? Por exemplo, se a gente colocasse uma frase assim, pobre homem, homem pobre, é a mesma coisa? A troca do substantivo com o adjetivo nos dá uma informação diferente. Um homem pobre, sempre que o adjetivo estiver depois, é uma característica física, uma característica peculiar. Então, essa pobreza aí é que ele é sem nada. Ele é liso, ele não tem dinheiro, ele não tem recursos. Mas quando eu digo que ele é um pobre homem, eu estou lendo o adjetivo antecipado ao substantivo e está me dizendo que é alguém que está passando por uma dificuldade, que não necessariamente é dinheiro. Ele pode ter muito dinheiro, mas está acometido de uma enfermidade. Então veja o jogo, o nome disso é linguagem figurada. E a Bíblia é cheia dessas linguagens, por quê? O próprio Deus explica que a Bíblia, como ela tem que ser analisada de forma espiritual, então ela não é para todos. Eita, a palavra de Deus é para todo mundo. Sim, ela é revelada e é colocada de forma para todos. Mas ela não é para todos, é para aqueles a quem Deus quer revelar. Já percebeu isso? 2. Todo texto bíblico foi escrito por alguém para ouvintes ou leitores específicos que se encontravam num contexto histórico e geográfico específico e com um objetivo específico. Então vamos lá. Lembra de Êxodo, né? Por que é que Êxodo foi escrito? Porque precisava alertar o povo que eles estariam se afastando de Deus e que Deus os livraria da escravidão. Então é preciso mostrar a esse povo. Porque é que Paulo escreve as suas cartas doutrinárias? Também para mostrar como os presbíteros e como a igreja deveria realmente se comportar. Então observe que todo o livro da Bíblia ele tem uma intencionalidade, passa numa determinada época, em um determinado local, né? E com um objetivo específico. Então nós temos que explorar essas situações para entender cada livro da Bíblia e cada versículo. Então nós tratamos do primeiro axioma, que foi o homem sendo o instrumento usado por Deus para que a Bíblia fosse escrita. Nós vamos entrar agora no segundo axioma. A Bíblia é um livro divino. Aí esse daqui encerra toda a questão. A Bíblia foi escrita por homens, mas é um livro divino porque foi inspirada por Deus. As palavras foram registradas pelas mãos de pessoas, sim, usadas como instrumentos, tendo em vista que esses instrumentos humanos escreveram os livros da Bíblia em linguagem humana. O primeiro axioma manda-nos prestar atenção às regras naturais de gramática e sintaxe
Porque a Bíblia está escrita com gramática e com sintaxe, né? No entanto, a Bíblia é um livro sem igual, incomparável. Por quê? Porque é a ideia do próprio Deus. Ela é única, porque nos foi dada pelo próprio Deus. Isto é fato. Isto é inegável. Porque senão as verdades que foram escritas ali não seriam verdades, seriam todas mentiras. Isso fica evidente a partir das suas próprias reivindicações de inspiração. Paulo disse: toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, quem é o verdadeiro autor? Deus. E se Deus é soberano, onipotente, onisciente, a Bíblia é divina. Ela não é de natureza humana. A língua, no axioma anterior, sim, a escrita. Mas a essência da Bíblia, ela é divina, porque é o próprio Deus falando. Embora Deus tenha usado os autores humanos para escrever as Escrituras, com seus estilos de linguagens particulares e expressado suas próprias personalidades, as palavras registradas foram inspiradas por Ele. Assim, a inspiração é a obra sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que é importante, quando você quiser realmente estudar a Bíblia, ler e entender, você tem que orar. Tem que pedir ao Espírito Santo que lhe dê capacidade para entender o que está escrito ali nas Sagradas Letras. Por meio da qual ele orientou e supervisionou os escritos bíblicos para que o escrevessem e que fosse realmente a palavra de Deus. Se Deus inspirou e supervisionou para que o inimigo ou o homem desvirtuasse o que ele realmente queria nos mostrar. Esse sopro divino nos escritos, ou supervisão dos escritos, constitui uma ação verbal completa. Verbal pelo fato do Espírito Santo ter soprado, ter orientado, né, a escolha dessas palavras, que não podem ser divorciadas dos pensamentos. A inspiração da Bíblia também foi completa porque abrangeu todos os trechos da Bíblia. Consequentemente, ela é infalível quanto à verdade e definitiva em autoridade. Você pode observar que não tem nenhum outro livro que você leia, que você tenha contato, que tem tamanha autoridade igual à Bíblia. Você lê qualquer livro, mas quando você pega na Bíblia, algo é diferente. Você sente que é diferente, porque ela é infalível, ela é a palavra de Deus, ela é a sua autoridade. Sem sombra de dúvida, a afirmação de que ela é um livro divino constitui uma verdade, um axioma, uma verdade evidente por si mesmo. 4 corolários ou postulados derivam destas verdades, axiomas, e os intérpretes da Bíblia devem se atentar para eles ao estudarem as Escrituras. 1. Pelo fato de ser um livro divino, a Bíblia é inerrante. Não há erro na Bíblia. Como a Bíblia é um livro divino, é uma fonte indiscutível. Tem gente que procura discutir. Por que esse versículo assim? Por que essa maneira? Lembra que são pessoas que não estão tratando a Bíblia como um livro divino, somente como um livro humano. E ela não é um livro puramente humano. Ela é um livro primeiramente divino e humano na escrita, mas não na sua essência. Terceiro, como a Bíblia é um livro divino, apresenta uma singularidade, uma unidade diferente de qualquer literatura que você já tenha tido contato. Uma coisa interessante, a Bíblia não se contradiz. Você não encontra uma pessoa na Bíblia escrevendo, inspirado por Deus, e outro escrevendo o contrário. Sempre você vai ter uma intersecção, uma união entre as ideias e as verdades que está na obra de Deus, que são as escrituras coerentes e uniformes, tá? A Bíblia ela não muda a sua essência de livro para livro. Como a Bíblia é coerente, suas passagens obscuras e secundárias devem ser interpretadas com base em trechos claros e principais. Deixa eu explicar isso aqui. Nem tudo foi preciso ser revelado ao homem. Deus revelou o que havia de ser necessário. Então, não existem passagens obscuras e secundárias. Existe um momento em que não há necessidade que Deus revele alguma coisa ao homem, porque é inerente ao próprio Deus, e então ele não revela. Aí por isso alguns dizem, existem códigos, existem frases ocultas, existem coisas
É porque não havia necessidade. Há momento em que Deus se cala, porque o homem não merece. Nós vivemos pela graça e misericórdia de Deus. Então, há um momento em que ele acha necessário que nós saibamos alguma coisa e há um momento que ele acha que nós não devemos saber. Outra consequência da unidade das Escrituras é que muitas vezes a Bíblia é interpretada a si mesmo. Aí sim, a Bíblia interpreta a própria Bíblia porque ela é divina, ela é espiritual. A Bíblia não se contradiz como obra de Deus, que é a verdade, e as Escrituras são coerentes e uniformes. Como a Bíblia é um livro divino e tem seus mistérios, é preciso admitir que a Bíblia contém muitas coisas difíceis de entender. Os estudiosos das Escrituras têm de conhecer que nem sempre são capazes de determinar o sentido de certa passagem, porque não compete ao homem interpretar ou trazer suas experiências para a Bíblia. Ele tem que usar a Bíblia na sua vida e não a sua vida na Bíblia. A Bíblia encerra os mistérios em algumas áreas. Primeiro, profética. Ela contém as predições sobre acontecimentos futuros que nenhum ser humano poderia antecipar sozinho. Então, isso é tarefa de Deus. Isso é tarefa da revelação divina. Milagres. Como é possível explicar que um machado flutuou? Como é possível andar sobre a água? Nada disso seria possível sem a atuação sobrenatural de Deus. Lembra do louvor? Ninguém explica Deus? Então não há explicação. Se aceitarmos a natureza divina da Bíblia, então podemos aceitar esses milagres como verdadeiros com base na fé. Porque, apesar de tudo que estamos estudando, aqui no ponto de vista humano, é necessário fé para interpretar todas as coisas que Deus quer nos revelar. Doutrina. Existe uma série de ensinamentos bíblicos difíceis para a mente finita entender, porque o homem não consegue entender a mente de Deus. A mente de Deus é diferente da nossa. Ninguém consegue conhecer a Deus plenamente. Ninguém consegue entender a essência de Deus. Então isso fica difícil para nós, né? Isso já foi discutido em exercícios anteriores. Resumindo, aceitar a natureza divina da Bíblia significa reconhecer a sua inerrância, sua autoridade, sua unidade e seu mistério. Se admitimos apenas o aspecto humano, vamos analisá-lo racionalmente. Ou seja, se eu pegar o primeiro axioma e analisar que a Bíblia foi escrita por homens, eu vou apenas usar a razão. E a razão não é muito boa porque ela falha, né? A ciência, por exemplo, não diz lá um dos axiomas da ciência que ela é exata, e até hoje ela nunca explicou para onde o homem vai. Nós sabemos, mediante a fé, mediante a Bíblia, mas a ciência ela é paliativa. Ela nunca explica, não consegue explicar a vida após a morte, onde é que o homem vai. Não é interessante? E a ciência, dizem que ela é exata. Então, se admitirmos um aspecto humano na Bíblia, ela perde o sentido, né? Vamos examiná-la como um livro místico se analisarmos simplesmente o seu lado, vamos dizer assim, espiritual. Mas quando juntamos essas duas coisas, um Deus soberano e pessoas que foram instrumentos usados por ele para escrever, então nós teremos certamente a maior obra celestial, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje, falando sobre as duas verdades máximas da Bíblia, mostrando que houve dois pontos importantes: Deus soberano, soprando a sua palavra, e o homem escrevendo. Por isso que a gente estudou na aula anterior os versículos escritos, mostrando onde estava cada palavra, por que é que a gente interpreta errado, porque nós somos humanos e somos falhos. E existe uma gramática que tenta acompanhar a língua original que a Bíblia foi escrita. Então, até o próximo estudo e tenha um bom domingo.